Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você acorda de manhã e já sente aquele peso. Não é cansaço físico, é algo diferente. É como se sua mente já estivesse lotada antes mesmo de você abrir os olhos. Você tem 1000 coisas para fazer, mas não sabe por onde começar. Você se sente distraído com facilidade, começa uma tarefa, abandona no meio, começa outra e no final do dia sente que não fez absolutamente nada que importasse de verdade. Isso tem um nome, os estoicos descobriram a cura há mais de 2000 anos. Mas antes de eu te contar o que precisa, você deve entender algo que quase ninguém percebe. O maior inimigo da sua vida não está lá fora. Não é o chefe difícil, não é uma conta no vermelho, não é um relacionamento complicado. O maior inimigo está dentro da sua própria cabeça. Ele se chama confusão mental. Se você já passou por isso, esse vídeo foi feito para você. Fique até o final, porque quem vem agora pode mudar a forma como você enxerga cada decisão que toma a partir de hoje. O que Marco Aurélio sabia que você ainda não te contaram? Marco Aurélio era o imperador da Roma, controlava o exército, tomava decisões que afetavam milhões de pessoas, viviam cercados de traições, guerras e crises. Qualquer pessoa normal teria entrado em colapso, mas ele não. Sabe o que ele fazia toda manhã antes de qualquer coisa? Ele escrevia não ordens militares, não estratégias políticas, ele escrevia reflexões sobre a própria mente, sobre como organizar os pensamentos antes de agir. Ele dizia uma das coisas que poucas pessoas entendem de verdade: a vida de um homem não é o que os seus pensamentos fazem dela. Isso não é uma frase bonita para postar nas redes sociais, é uma verdade brutal. Se seus pensamentos estão em caos, sua vida vai estar em caos. Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quantas oportunidades apareçam, uma mente bagunçada transforma qualquer chance em confusão e qualquer problema em catástrofe. O que você me pergunta: mas como eu faço para organizar essa mente? Aí é exatamente o que vamos ver agora, passo a passo, como o princípio que os estoicos usavam e o que você pode aplicar ainda hoje. Por que você vive no modo automático? O que isso está te custando? Pense comigo, quantas vezes hoje você agiu de uma forma completamente automática? Acordou, pegou o celular antes de sair da cama, abriu as redes sociais sem nem perceber, respondeu mensagem no piloto automático, almoçou pensando em outra coisa, chegou no final do dia sem conseguir lembrar exatamente o que fez. Isso é o modo automático, e ele é o ladrão mais silencioso que existe. Seneca, um dos maiores filósofos históricos que já viveram, disse algo que ressoa até hoje: não que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito tempo. Ele escreveu isso há uns 2000 anos antes da notificação, antes das redes sociais, antes de tudo que esse ruído que nos cerca hoje. Imagina o que ele diria agora: o problema não é que você não tem tempo, o problema é que sua atenção está sendo roubada em tempo total e você nem percebe. Cada notificação que você responde sem precisar, cada discussão que você acompanha nas redes sem que mudam nada na sua vida, na preocupação que as pessoas pensam de você, tudo isso drena energia que deveria estar investindo em algo real. Ou pior, quanto mais você vive nesse modo reativo, mais difícil ficar sair dele, porque a confusão se alimenta de si mesmo. Quanto mais bagunçada a mente, mais difícil de tomar uma decisão clara, e quanto mais difícil de tomar decisão clara, mais você fica paralisado, e quanto mais você fica paralisado, mais a vida passa. É um ciclo e você precisa quebrar ele agora. A raiz de tudo, você não sabe o que realmente importa. Aqui é uma verdade que pode incomodar. Grande parte da sua confusão mental vem de fora. Ele vem de dentro especificamente. Ele vem do fato que você não tem clareza sobre o que realmente importa para você. Quando tudo que parece importante, nada é prioridade. Quando nada é prioridade, você vive apegado, apagando incêndio do dia inteiro sem construir absolutamente nada. Zenão de Sítio, um fundador do estoicismo, ensinava que o verdadeiro controle começa por dentro. Não sobre controlar o mundo lá fora, é sobre controlar o que acontece aqui dentro, seus pensamentos, suas ações e reações, as suas escolhas. E isso começa com uma pergunta simples, mas poderosa: o que a maioria das pessoas nunca para de verdade para responder? O que realmente importa para mim agora? Não o que os outros bens esperam de você, não o que as redes sociais te dizem, o que você deveria querer, o que você de verdade considera essencial na sua vida e nesse momento. Se você não consegue responder isso com clareza, tudo mais que você fazer vai ser construído como areia, porque sem saber o destino, qualquer caminho parece ser, e nenhum leva a lugar nenhum. Os 3 pilares da clareza histórica. Os estoicos não eram filósofos distantes da realidade, eles eram homens que enfrentavam situações extremas e precisavam funcionar mesmo no meio do caos. Por isso que eles ensinavam que era prática direta e testando na vida real. E quando se trata de clareza mental, tudo se resume a 3 pilares fundamentais. Primeiro pilar: saber o que você controla. Epicteto nasceu escravo, foi humilhado, abusado, viveu sem liberdade durante anos, e mesmo assim ele desenvolveu uma das mentes mais poderosas do estoicismo. Sabe por quê?
porque ele entendeu que é algo que transformou tudo. Algumas coisas dependem de você, outras não. Parece simples, mas muda tudo quando você aplica de verdade. A opinião dos outros não depende de você. Sua reação à opinião dos outros depende do futuro. Não depende. O que você faz hoje para construir esse futuro depende do comportamento das pessoas ao seu redor? Não depende. Como você escolhe agir em relação a esse comportamento? Aí depende. Toda vez que você gasta energia tentando controlar o que está fora do seu alcance, está desperdiçando o combustível mais precioso que existe, a sua atenção. E a atenção desperdiçada é a vida desperdiçada. Aqui vai um exercício direto. Pegue uma folha e abra um bloco de notas do celular agora, depois desse vídeo. Escreva todas as suas preocupações atuais. Todas. Depois passa uma em cada uma e marca se está no meu controle ou não está. O que está? Você aceita, não ignorar. Aceita o que está no seu controle. Você age simplesmente assim. Segundo pilar. Criar rituais que ancoram na mente. Marco Aurélio não esperava a clareza aparecer por acaso. Ele construía todos os dias de forma deliberada. De manhã, ele definia o que precisava ser feito, qual princípio queria praticar naquele dia. Noite, revisava como tinha agido, o que tinha aprendido, o que podia melhorar. Não era filosofia abstrata, era higiene mental. E assim como você escova os dentes todos os dias, ele limpava a mente todos os dias. Você pode fazer o mesmo. É mais simples do que parece. De manhã, antes de abrir qualquer rede social ou qualquer mensagem, escreva 3 prioridades para o dia. Apenas 3. Não uma lista enorme de tarefas que você nunca vai completar. 3 coisas que, se você fizer hoje, farão o dia ter valido a pena. Durante o dia, pelo menos uma vez, pare por um momento e se pergunte: estou agindo de acordo com o que eu defini? Se é importante, eu estou reagindo ao que apareceu na minha frente. À noite, antes de dormir, registre brevemente o que funcionou e o que não funcionou, o que você vai fazer diferente amanhã. Esses rituais parecem pequenos, mas com o tempo eles criam uma âncora poderosa e mente começa a procurar a direção em vez de reagir a tudo. Terceiro pilar: elimine o excesso. Seneca dizia que o excesso não é só bem material, é de pensamento, compromisso, informações, distrações que você carrega sem precisar. Olha ao seu redor agora. Quantas coisas o seu ambiente te distrai? Quantas abas abertas no computador você nunca vai usar? Quantos aplicativos do celular drenam a atenção sem trazer nada de valor? Quantas conversas que você participa que não muda nada na sua vida? Cada excesso que você mantém na sua vida é um espaço que você tira da clareza. Minimalismo mental não é sobre virar um monte, é sobre ser seletivo com o que você deixa de entrar na sua mente. Nem toda notícia precisa ser lida, nem toda opinião precisa de uma resposta, nem todo convite precisa de um sim. Quando você reduz o excesso, algo interessante acontece. A mente começa a respirar, e quando a mente respira, as ideias ficam mais claras e as decisões ficam mais fáceis, e a sensação de sobrecarga começa a diminuir. Quando o caos bate na porta, como manter a clareza nos piores momentos? Aqui que falamos sobre clareza no dia a dia, mas quando tudo desmorona ao mesmo tempo, porque isso acontece com todo mundo. Prazos estouram, problemas financeiros, crises nos relacionamentos, saúde na corda bamba, e nesses momentos é fácil perder o chão. Marco Aurélio dizia que algo parece quase impossível de acreditar até você entender o que ele quis dizer. O impedimento é ação, avança a ação. O que está no caminho se torna um caminho. Em outras palavras, o obstáculo não é o problema. O obstáculo é a academia de onde você treina. Cada crise que você enfrenta com clareza se torna mais forte. Cada momento caótico que você navega sem perder o eixo te dá um nível de confiança que nenhuma outra teoria poderia te ensinar. Mas como fazer isso na prática? Primeiro, em vez de tentar resolver tudo de uma vez, use o que os históricos chamavam de controle mínimo viável. Identifique uma coisa, apenas uma coisa que você pode fazer agora e para estabilizar a situação. Só uma. Se o problema é financeiro, primeira coisa, parar qualquer gasto desnecessário imediatamente. Não resolver tudo, não criar um plano completo em 2 dias, apenas estancar o sangramento. Se o problema é emocional, você está com a mente completamente tomada, o mínimo viável pode ser dormir direito uma noite, porque decisões tomadas com o cérebro exausto raramente são bem decisões. Se o problema é no trabalho, mínimo viável para pegar uma tarefa mais urgente, só ela resolver antes de qualquer outra coisa. Esse foco cirúrgico não é essencial, é que separa de quem se afoga no caos e quem navega por ele. Segunda prática que Epiteto chamava de distanciamento emocional. Quando você está no meio de uma crise, suas emoções gritam mais alto do que os fatos. Emoções fortes distorcem a realidade. Tente isso. Imagine que um amigo próximo está vivendo exatamente sua situação. O que você diria para ele fazer? Qual seria seu conselho? Essa mudança de perspectiva, mesmo que dure só alguns segundos, corta boa parte do ruído emocional e abre um espaço pequeno, mas suficiente para você pensar com mais clareza. Terceiro, revise todo dia. O caos, mais do que nunca, você precisa recalibrar a rota constantemente. Seneca tinha um hábito de revisar o dia antes de dormir, não para culpar, mas para ajustar. Cada ajuste pequeno é feito com consciência e vai acumulando a direção.
expressão. O que acontece com quem não escolhe a clareza? Agora preciso te dizer algo que pode ser desconfortável de ouvir. Uma mente em confusão crônica facilmente manipulada. Quando você não tem clareza sobre o que quer, qualquer pessoa com uma agenda clara pode te dizer o que fazer. Quando você não tem prioridade definida, as urgências dos outros viram suas urgências. Quando você não controla sua atenção, ela vai parar exatamente onde o mundo decidir colocar ela. Você já parou para perceber quanto a maioria das pessoas ao celular está de alguma forma tentando chamar sua atenção? As redes sociais, noticiário, as conversas cheias de drama, tudo isso compete pela sua atenção, porque a sua atenção tem valor. E quem controla a sua atenção controla o seu tempo. E quem controla o seu tempo controla a sua vida. Os estoicos sabiam disso, por isso a clareza era tratada não como um luxo filosófico, mas como uma necessidade de sobrevivência. O homem, claro, é o dono do próprio tempo, das próprias escolhas, da própria direção. Isso incomoda muita gente e atrai as certas. A armadilha do quando eu tiver mais tempo. Antes de falar do plano prático, preciso desmontar uma mentira que quase todo mundo acredita. Quando tiver mais tempo, eu me organizo. Quando as coisas me acalmarem, eu começo a ter clareza. Esse tempo nunca chega e nunca chegará. A vida não para de gerar demanda. Sempre que vai ter mais uma notificação, mais um problema, mais uma pessoa pedindo atenção, mais uma urgência aparecendo do nada. Se você esperar o momento perfeito para começar a organizar sua mente, vai esperar a vida toda. Os estoicos eram categóricos sobre isso. A hora de agir é agora, dentro das circunstâncias atuais com que você tem hoje. Não em algum futuro hipotético onde tudo vai estar resolvido. A clareza não surge quando a vida fica fácil, ela surge quando você decide construí-la, independente de como sua vida está agora. O plano começa hoje. Aqui tem algo concreto, não uma lista enorme de mudanças impossíveis. São 3 coisas pequenas que qualquer pessoa consegue fazer, o que os estoicos usaram como base de organização mental. Número 1. Antes de dormir hoje, escreva 3 prioridades para amanhã. Apenas 3, as mais importantes. Não liste completo o que precisa ser feito. As 3 farão o dia ser válido pena se você completar. Número 2. Identificar uma situação que consome sua energia, atenção diariamente sem te dar nada em troca. Pode ser uma rede social específica, pode ser um hábito de verificar mensagem toda hora, pode ser uma conversa que te drena sempre que acontece. Elimine ou reduza essa distração a partir de amanhã. Número 3. Reserve 10 minutos do seu dia final cada dia para revisar o que foi bom e o que não foi, o que você faria diferente sem julgamento, sem culpa. Só observe e ajuste. Parece simples demais, é por isso que funciona. A maioria dos erros na vida não vem de decisões enormes e complicadas, vem de negligências pequenas e repetidas. E as maiores transformações não vêm de mudanças radicais e insustentáveis, vêm de ajustes pequenos, consistentes. Comece pequeno, comece hoje, repita amanhã. Você chegou até aqui. Isso diz muito sobre você. A maioria das pessoas prefere continuar no piloto automático. É mais fácil, mais confortável, no curto prazo reagir tudo seguir a agenda dos outros. Deixa que o mundo decida o que importa. Exigir menos energia, pelo menos aparentemente. Mas você sabe que essa facilidade tem um preço altíssimo. Seneca disse, a vida não é curta, ela é mal administrada. Marco Aurélio reforçou, a vida de um homem é o que os seus pensamentos fazem dela. Epiteto concluiu, não espere que os eventos aconteçam como desejar, aceite como eles são e siga em frente. 3 homens, 3 vidas completamente diferentes, 3 épocas diferentes, mas todos chegaram à mesma conclusão. A clareza é a responsabilidade sua, ninguém vai organizar sua mente por você. O mundo não tem o menor interesse em te dar clareza. Na verdade, o caos se mantém distraído e controlado. Assumir essa responsabilidade é o que separa quem vive reagindo e quem vive construindo. Você não precisa de mais tempo, você não precisa esperar que as coisas melhorem, você precisa de uma decisão, e a decisão que é clareza começa hoje. Você, com o que você tem, caos vai continuar existindo, sempre existiu, mas agora você tem ferramenta para navegar por ele sem se perder. Escreva nos comentários, eu escolho a clareza todos os dias. Isso não é só uma frase, é um compromisso com você mesmo, e o comprometimento escrito tem um peso diferente. Se você chegou até aqui, parabéns de verdade. Poucos têm a disciplina de aprender até o fim. Já coloque a frase e continue esse caminho. Clique no vídeo que estão aparecendo agora na tela, aprofundar ainda mais a jornada que você está apenas começando.